No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter experimentou o energético pela primeira vez, e após ele mesmo tentar fazer o próprio energético colocando até querosene, isso obviamente acaba fazendo com que ele vá parar no hospital. O episódio começa com Peter e seus amigos no bar da ostra bêbada, e Quagmire decide perguntar a Peter e o Joe se eles prefeririam jantar e se relacionar com o corpo da Megan Fox com a cabeça do Leonard Nimoy, que é o ator que fez o Spock nas produções de Star Trek, ou repor o telhado de um condomínio inteiro sozinho, e diz que precisaria ter contato visual o tempo todo. Peter até pergunta se poderia ser o oposto, a cabeça da Megan Fox com o corpo do Leonard Nimoy. E após fazerem bastante perguntas, Peter fica com o repor o telhado e Joe com se relacionar com o corpo híbrido. E então chega a vez de Peter propor um desafio, mas ele acaba não conseguindo, já que não havia dormido bem na noite passada com o Brian e o cachorro do vizinho conversando a noite inteira. Olá! Olá! Você é um cachorro? Isso! Também sou! Que legal! Quagmire e Joe aconselha Peter a tomar um café, ou um energético. Peter fica confuso pois ele não sabia o que era energético, e então o dono do bar decide dar uma lata para ele experimentar, e após beber o energético ele começa a se imaginar cantando todo feliz. Quando chega em casa, Peter estava tão cheio de energia que ele quebra a porta, arranca as cortinas da sala, e até vira o sofá com Meg ainda sentada nele. Lois vai falar com Peter e diz que estava preocupada, já que ele esteve fora de casa por horas. Ele responde dizendo que havia tomado alguns energéticos e ido até Nova York. Após isso ele decide brincar com Stewie. No dia seguinte Peter vai tomar café da manhã e decide comer um pouco de cereal, mas ao invés de pôr leite, ele acaba pondo energético. Vendo isso Chris pergunta ao seu pai se ele poderia experimentar um pouco do energético, e Peter como estava todo cheio de energia decide deixar ele experimentar. Após isso ele vai até lá fora para ordenhar a vaca. Lois então pergunta onde ele havia arrumado essa vaca. Peter responde dizendo que era para eles terem leite fresco todos os dias. E como Peter estava com tanta energia por causa dos energéticos, ele faz o movimento de ordenhar em uma velocidade tão rápida que as tetas da vaca acabam pegando fogo. Ah, caramba, esse energético é forte mesmo! Após isso Peter vai até um programa de televisão onde ele teria que girar a roda para ganhar o prêmio. Peter gira a roda com tanta força que ela acaba quebrando e esmagando algumas pessoas da plateia. Mais tarde, Peter vai confrontar Lois e pergunta onde estavam seus energéticos. Ela então diz que havia dado um fim a todas as latas, despejando-as no jardim, já que o energético vinha deixando ele maluco, e não fazia bem para a saúde. Brian vai até a cozinha e vê que Peter estava fazendo algo ali e decide perguntar. Ele então responde dizendo que estava fazendo seu próprio energético, e até chega a pôr querosene no copo. Brian avisa que isso era perigoso, já que poderia corroer o seu corpo, mas Peter sendo Peter decide ignorá-lo, e acaba tomando a bebida, e quando ele estava prestes a dizer que estava bem, Peter desmaia. Brian fica preocupado com ele, e começa a mordê-lo, mas logo para quando percebe que ele estava vivo. E então Peter é levado ao hospital. Lois pergunta ao médico como estava o seu marido. Ele fala que todos os produtos tóxicos que Peter havia ingerido no seu energético caseiro acabou resultando em uma falência renal, que é basicamente quando os rins não conseguem mais efetuar as suas funções básicas. Todos ali ficam surpresos. Lois então pergunta se Peter iria ficar bem. Ele diz que iria colocá-lo na lista de transplante, mas isso poderia levar meses. Não tem outra opção? Tem sim. Nós faremos diálise. 3 semanas se passam, e Peter vai ao hospital para fazer a sua diálise diária, e fica irritado, pois ele teria que passar um longo tempo sentado. O Dr. Hartman então diz que iria fazer algo para amenizar. Após isso Peter vai até o bar, e fica chateado porque não conseguiria assistir ao programa por causa de sua diálise. Joe e Quagmire o aconselha a não ir, já que perder um único tratamento não o faria tão mal assim. Ele então concorda. Joe se espanta ao ver que Peter estava totalmente amarelo. Ele diz que estava tudo bem, até vomitar sangue e desmaiar. De volta ao hospital, Lois fica desesperada e pergunta ao Dr. Hartman se não poderia fazer algo. Ele fala que havia muitas pessoas na lista de transplantes. Ela até tenta oferecer um de seus rins, mas não eram compatíveis com os de Peter. Vendo a situação, Brian decide oferecer um dos seus. Peter até chega a perguntar se ele tinha certeza disso.
Após um tempo o Dr. Hartman traz os resultados mostrando que Brian era compatível, e todos comemoram. Mas havia um porém: por ser de cachorro, o rim do Brian era menor e não possui a mesma capacidade de um rim humano. Com isso eles teriam que transplantar os dois, e Brian não sobreviveria. Ele decide que iria doar mesmo assim, pois Peter era o seu melhor amigo, que lhe deu um lar, uma família, e uma chance de viver. Após isso eles se abraçam e choram. Quando voltam para casa, Brian abre o seu coração e fala sobre cada um que estava ali, e acidentalmente Stewie acaba escutando tudo e fica triste. Mais tarde, ele decide tirar Brian dali, e o amarra em um brinquedo de um parque, com o objetivo de não deixá-lo se sacrificar pelo Peter. No dia do transplante, o Dr. Hartman vai até a sala de cirurgia, e diz que havia encontrado um doador compatível, que no caso era ele, e diz que iria doar um de seus rins para o Peter, e até diz que não saberia se Peter sobreviveria ao transplante com o Brian, já que ele era um cachorro, e acaba com todos felizes.